Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos dar início agora à nossa quarta aula de administração. 4 aulas significa assim um mês, né? São 4 semanas, um mês de aula. Como essa disciplina é a disciplina de administração, eu curto muito falar sobre o processo, tá? Então, observem que eu aqui dentro do curso com vocês, eu tenho processo. E esse processo, na verdade, eu tenho planejamento. Eu planejei o curso antes de começar. Acho que vocês perceberam. Isso aqui eu trouxe na primeira aula. E a gente, há um mês, começou a fazer, a executar. Eu planejei. A gente começou a executar junto no dia 15 de julho. E hoje tem um mês de aula. Eu vou fazer hoje uma espécie de um check. Por que a gente faz um check? Para ajustar e replanejar, se for o caso, não será o caso, mas, ou talvez fazer um pequeno ajuste, ou talvez refazer algo que não tenha ficado bom, na minha ótica, na ótica de vocês. E vocês vão observar, veja, que eu estou colocando esse PDCA no contexto do curso inteiro. Então, o curso inteiro, ele tem processos que envolvem matrícula, aulas, trabalho, prova, até o final. Tudo que a gente faz na vida tem processo. Tá? Que é uma palavra fundamental da gestão. Processo. Vou anotar aqui. Porque a administração é sobre o processo. Né? Vou botar aqui. Processo. Todo mundo aqui tem um processo. Vários processos. Tipo assim, num dia vocês têm um processo. Acorda, faz alguma coisa, depois faz outra, depois faz outra, depois faz outra, depois faz outra. Quando uma pessoa tem um processo muito estabelecido no mesmo dia, a gente diz que a pessoa tem rotina. E a depender do tipo da empresa, rotina é excelência. Não é chegar todo dia e criar uma coisa nova, diferente, para bagunçar o processo. É muito comum, nesse ambiente de inovação e criatividade, não, porque eu faço diferente. Não. A depender do tipo da empresa, fazer diferente é ruim. Porque você vai tirar o processo. Um processo que funciona, um processo que roda. Tem muita gente que é desorganizada e se diz criativo e inovador. Não. Entenda os processos da empresa, os processos que estão acontecendo. Aprenda primeiro. Depois você bota para fora toda a sua criatividade, para não atrapalhar o que já funciona. É muito comum, eu tenho uma certa experiência nisso já. Tem gente que já chega querendo mudar tudo. Inclusive, isso é uma agressão a quem já está. Né? Por quê? As pessoas estão com o processo rolando. Então, esse conceito, e assim, eu quero bater nessa parte de processo hoje com vocês, somente porque essa aula, por exemplo, vou mudar um pouquinho o processo da aula hoje. Então, e vocês vão perceber que tem o contexto do curso inteiro, mas tem o contexto de uma aula. E eu melhoro o processo
tanto para o curso inteiro quanto para a aula. Então, as pequenas mudanças que eu vou fazer aqui hoje, eu vou justificar elas por que eu estou fazendo. A primeira delas aqui, ó. Vamos aqui para o quadro, né? Para o Trello. O que é que a gente tem aqui? Ó? Calendário acadêmico. Observe como eu botei o calendário acadêmico aqui. Observe, eu estou levando para a data lá. Tem uma data que não está marcada aqui, ó. 26 de abril. Opa. Um evento aqui, ó. Observe que esse é o calendário acadêmico. Ou seja, em tese, nem eu e nem vocês podemos perder os prazos. Né? Olha aqui, por exemplo, eu estou em julho. Em julho foi o início das aulas. Tá? Essa datazinha que tem aqui foi o primeiro dia de aula. Que a gente começou. Tá? No fluxo do calendário acadêmico, dia 15 de julho tiveram algumas coisas. Observe que tem marcos dentro do calendário acadêmico que são o quê? 15 de julho. Observe que 15 de julho, início do prazo para requerer trancamento de matrícula. Olha quando é o final do prazo para requerer trancamento de matrícula. 16 de agosto. Alguém aqui sabia que tinha esse prazo? Tipo assim, se quiser trancar alguma matéria que está em curso, o prazo é o dia 16 de agosto. Quem só se lembrar disso no dia 17 vai perder por falta. Porque quem se lembrar que até o dia 16 pode trancar, pode melhorar o processo. Porque muita gente, eu percebo que muitas pessoas, né, se matriculam por uma série de razões e acabam nem vindo para a aula. Nessa turma aqui eu acho que não tem muito caso não. Os casos que tinha, as pessoas trancaram. Eu comecei com 19, agora tem 16. 3 pessoas em tese fizeram o que é mais correto. Trancar. Para evitar o quê? Uma reprovação no final por falta. Então é importante entender esses processos dentro da universidade para não se prejudicar, e é por isso que precisa acompanhar as datas. Mas eu estou mostrando isso aqui só para mostrar a vocês a utilidade desse calendário acadêmico aqui. O nome disso que eu faço aqui, o nome disso é gestão. Datas não é para ficar bonitinho assim não, para ficar me exibindo com esse Kanban colorido aqui não. É gestão. Então eu já sei que até o dia 16 tem gente que ainda pode, tipo, em tese desistir, né? Eu controlo as datas porque tem data aqui para mim, por exemplo. Tem data aqui, início, tem a data aqui, ó. Prazo final para digitação da AB1. Dia 13 de setembro. Se vocês forem olhar a data da prova, está aqui, ó. 9 de setembro. Quando eu marquei essa data da prova, eu olhei para esse prazo que eu tenho para digitar a nota. Vocês estão entendendo? Estou mostrando a vocês assim um caso de gestão, né? De planejamento, de execução e de ajuste. Ajuste aqui é o seguinte. A gente, né? Eu falei para vocês no grupo do Telegram que, tipo, tem um trabalho para entregar. Né? E tem data para entregar o trabalho. Eu fiz uma pequena modificação no meio do caminho. Observe que eu passei um trabalho e eu fiz um ajuste no trabalho. Tinha pessoas que já tinham feito e que precisaram fazer um reajuste. Quem está acompanhando a matéria aqui no dia a dia sabe. Quem veio só na primeira aula, na quarta, pode estar voando. Mas quem está acompanhando todo dia sabe que tem uma organização, que pode ter até uma mudança, mas eu estou no controle. E aí, aqui, ó, o que é que a gente tem hoje, né? A gente está em que aula? Nesta aula. Impactos sociais e novos paradigmas de administração. Esse conteúdo vai ser a terceira parte da aula. Porque a primeira parte da aula é essa que eu estou dando para vocês. Aí, eu vou dar essa primeira parte da aula. Vou interromper. Vou começar a gravar a outra parte. A outra parte ela é mais interna nossa. Tá? Eu nem sei ainda se eu vou colocar um vídeo para vocês assistirem,
mas a depender de como sai, eu nem coloque. A depender do tipo de informação que a gente vai trocando. Porque eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre os trabalhos, né? Então, hoje era bom que viesse todo mundo. Mais gente, né? Porque ainda tem só está a metade da turma aqui. Mas eu queria que viesse mais gente hoje para poder... Eu nem precisar gravar, de repente nem liberar essa parte que eu vou gravar aqui, né? O ruim é isso, é porque se eu comentar os detalhes aqui importantes para o trabalho, quem não veio vai perder, né? E aí descompassa um pouco o processo do curso. Então, ó, essa aula aqui, como vocês estão acompanhando, eu tenho um Kanbanzinho aqui, cadê ele? Tá aqui, ó. Eu uso um Kanban só aqui, uma listazinha. Não é o mais recomendado não, mas eu uso, ó. Administração, aula 1, dia 14, aula 2, o conteúdo está aqui, aula 3, aula 4 é essa que está aqui. Aí eu estou trazendo para cá, dia 5 de agosto, checando aqui, né, dizendo, ó, ok, a aula. Aqui tem um conteúdo que não está exatamente aqui, mas eu vou entrar lá no nosso Classroom agora, pelo card do Trello, eu entro na aula e aqui está a aula, certo? Então, aqui o que é que a gente tem nessa aula? Vocês estão vendo que tem um processo, que tem um fluxo, que eu repito algumas coisas, que eu melhoro outras, né? Mas está sempre melhorando. Então, os tópicos da aula de hoje, eu vou deixar para tratar com vocês na terceira parte da aula, porque a gente vai entrar agora na parte específica do trabalho, na dinâmica do trabalho que eu vou fazer com vocês. Mas observem o seguinte, na aula passada, eu defini que eu quero que vocês enviem os trabalhos por onde? Pelo Google Classroom. Não adianta mandar o trabalho para mim por e-mail. Ah, professor, eu mandei pelo e-mail. Não adianta mandar para mim pelo Sistema Acadêmico, eu não vou olhar os trabalhos enviados por lá. Eu só vou olhar os trabalhos que forem enviados para mim pelo Google Classroom, porque foi uma regra que eu defini no primeiro dia de aula. Tá? Então, como eu estou parando hoje, a ideia é o quê? Planejei, estou executando. Essa aula de hoje é um checkzinho entre mim e vocês, para vocês não ficarem com dúvidas, para vocês fazerem o certo sempre. Porque lembra, se vocês fizerem o certo sempre, e eu fizer a minha parte, eu fizer a parte de vocês, eu obtenho o resultado que a gente combinou no primeiro dia de aula, que é o quê? Qual é o meu objetivo? Que vocês aprendam administração. E o objetivo de vocês é o quê? Aprender administração, para poder praticar isso, mas vocês têm o objetivo também de se formar. Né? Então, mas o objetivo aqui, eu não estou aqui para ensinar vocês para vocês se formarem. Eu estou aqui para ensinar administração, para vocês aprenderem, começarem a administrar um pouco melhor as coisas já durante o processo e melhorar depois. Né? Então, para ter resultado, é preciso a gente fazer esse ajuste sempre.